Vamos então àquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas da ignorância. Também vamos agradecer, a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor e de misericórdia a todas as almas aflitas neste momento de pandemia. Também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, que também chamamos de anjos de guarda, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. E antes de fazer a prece, agradecer também a atenção de todos desta casa de orações, agradecendo a espiritualidade amiga que atua nesta casa, que possa nos inspirar para as reflexões desta noite. E como de costume, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou para nos prepararmos para as reflexões do tema desta noite, que é em torno da fé. A fé remove montanhas. São palavras de Jesus. E com Jesus nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, hoje vamos falar de fé. Segundo a Marcela nos disse, uma das primeiras lives teve como tema a fé. Inclusive a live do dia 12 com a Cláudia, o tema foi a fé viva. Aliás, ela até abordou um pouco também do capítulo 19 sobre a fé remove montanhas. E ela lembrou o apóstolo Tiago, quando disse no capítulo 2 que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A doutrina dos Espíritos diz que fé só é plena quando é consequência da razão, ou seja, não a fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos, não é aquela fé cega. Então, hoje a nossa abordagem será com referência ao poder da fé, aquele poder que, segundo as palavras de Jesus, remove montanhas, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele fala também do grão de mostarda, que nós deveríamos ter fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor, a pequenina, mas com essa fé do tamanho de um grão de mostarda nós teríamos um poder. Hamed até explica esse tema no livro Renovando Atitudes, e ele traz até uma outra definição de fé. A fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, ou seja, um impulso íntimo, um impulso imanente da criatura. Então podemos iniciar assim com alguns conceitos sobre a fé. No dicionário nós aprendemos que a fé é a adesão total a um ideal, fidelidade em honrar compromissos, lealdade, crença nos dogmas de uma religião, confiança em alguém ou alguma coisa. Por exemplo, a pessoa pode falar, eu tenho fé naquele médico. A fé se traduz pela confiança que se tem em algo, que se tem em Deus e em si próprio. Então a fé é aquela certeza de realização de alguma coisa, é aquela confiança que dá essa certeza de se atingir um fim desejado. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É na fé que se sustenta a esperança, a caridade. Fé, esperança e caridade são as três virtudes teologais que nós aprendemos, mas é necessário o exemplo das obras para que ela seja eficaz e verdadeira. Por isso, ela tem que ser ativa, para ser proveitosa. A fé
é esse sentimento íntimo, né? Mas ela está assim a princípio num estado latente, mas que deve fazer germinar e crescer através da nossa vontade ativa. Paulo de Tarso ele traz uma definição de fé que eu acho assim interessante. Ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele fala, por ela os antigos alcançaram grandes testemunhos. Aí ele cita vários dos grandes missionários, Abraão, Isaac, Jacó, fala de Moisés, né? Mas Emmanuel também traz uma definição que nós devemos marcar bem no livro O Consolador, na questão 354, ele fala o que é ter fé. Ter fé é alcançar, guardar no coração a luminosa certeza em Deus, numa energia constante de realização divina, alcançando a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim dizer eu sei, afirmando, né, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, no íntimo do espírito, à disposição sincera do discípulo. Então a fé na essência é aquele embrião de mostarda que Jesus falou, que em pleno crescimento através da elevação pelo trabalho incessante se converte no reino divino, onde a alma da pessoa passa a viver. Então quando estudamos o capítulo 19, nós vemos mensagens para as nossas reflexões em torno da fé. Já no item 1, Kardec coloca o poder da fé. Ele traz a narrativa de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20, naquela passagem quando ele veio ao encontro ao povo, quando Jesus, né, chegou de encontro ao povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se-lhe de joelhos aos pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Aí Jesus então disse: ó raça incrédula e perversa, né, ou depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E aí eles levam o menino até Jesus, e Jesus expulsa aquele demônio, né, que estava obsediando o menino, e o menino fica curado no mesmo instante. Aí logo em seguida, os discípulos, né, resolveram falar com Jesus em particular, porque Jesus havia delegado a eles o poder de expulsar demônios, de fazer tudo o que Jesus fazia, e eles não conseguiram. Então eles ficaram: mas como, Jesus? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada seria impossível. Então, no sentido moral, nós podemos entender essas palavras de Jesus. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então é por isso que nesse capítulo é falado que a fé é robusta dá perseverança, energia e os recursos que fazem com que se vença todos os obstáculos, tanto nas pequeninas coisas como nas grandes coisas. Por isso Jesus afirmou: no mundo as iniquidades, ou seja, as injustiças, se multiplicarão, e a fé de muitos esfriará ou diminuirá, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos ou libertos, né, dessa situação. Então a fé, quando é vacilante, resulta sempre uma incerteza, uma hesitação, até que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Então essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que ela possa vencer. Então nós temos que justamente não ter essa fé hesitante, essa dúvida, né? Então a fé é a crença em algo, é inata,
é confiança que se tem na realização de uma coisa. A confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Então a fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. Quem disse isso foi Joana de Ângeles. A confiança nasce da fé e devem ser desenvolvidas na criança desde cedo. Então quem tem fé caminha sempre com absoluta segurança. Quando se apoia no objeto que leva a um estado de espírito que pode levar a arrojos ou equilíbrio, com calma fecunda. Então a fé, nós temos que nos lembrar que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, ela dá-nos a paciência daquele que sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Já essa fé vacilante, hesitante, ela sente a sua própria fraqueza. Porque quando estimulada ainda pelo interesse, torna-se até furiosa, a pessoa julga suprir, né, essa falta, essa carência de força com a violência. Então é por isso que lá afirma, a calma na luta é sinal de força e de confiança. A violência é prova de fraqueza e dúvida, até de si mesmo. Então não devemos também confundir fé com presunção, porque a verdadeira fé se conjuga à humildade. A presunção é menos fé que orgulho. O orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. Agora, do ponto de vista religioso, a gente aprende que a fé ela está ligada a crenças, né? Ela consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões, né? Cada um tem fé nos seus dogmas particulares. Todas elas têm seus artigos de fé, mas impede o quê? O discernimento. Por isso que Kardec colocou lá, né? Fora da caridade não há salvação. Ele não colocou lá fora da igreja ou fora da verdade não há salvação. Então a fé torna-se consciente graças à experiência pessoal em relação ao testemunho, ao fato realmente, né? Já falei que a fé, a esperança e a caridade são aquelas três virtudes teologais, ou seja, aquelas que nos aproximam de Deus. E elas estão sempre juntas, tanto assim que a esperança é a irmã gêmea da fé. No entanto, só entendemos a proteção de Deus, né, ou do céu, nos dias de tranquilidade, de triunfo. Por isso é que no momento grave que passamos com essa pandemia, muitos parecem perder a fé, perder a esperança. Mas nós não podemos pensar só no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não podemos só pensar no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. Então, nos dias de calma, é fácil provar-se a fidelidade e a confiança. Mas não se prova dedicação verdadeira, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar, parece assim perecer. Por isso a fé pertence aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar pronto para Deus. Não importa saúde ou enfermidade, infortúnio ou sucesso. É por isso que Marco Prisco trouxe uma mensagem assim que ele disse: a fé ilumina qualquer caminho, a dúvida atormenta em todo lugar. E Paulo, em Coríntios 2, ele traz uma frase dizendo assim, ó, examinai-vos se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que o Cristo está em vós, né? Então tem várias colocações quando fala da fé. E nós temos que aprender isso, né? Não devemos ter essa fé cega, que nada examina, que leva ao fanatismo, mas ter a fé raciocinada que a doutrina nos traz, porque aí a gente vai buscar a verdade, que esclarece e ilumina. Esse capítulo 19 também fala que o poder da fé a gente vê no magnetismo, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. E aí nós vemos nas casas espíritas os passes magnéticos, né? Ou a bioenergia direta direcionada àquelas pessoas necessitadas. É pela fé
que ele cura e produz esses fenômenos singulares. Então nos lembramos da fé narradas no Evangelho de Jesus, o centurião e a cura do seu servo, né? Imagine a dificuldade dele passar no meio daquele povo todo, chegar para Jesus, ele, um centurião, com aquela roupa de centurião, e no entanto ele chegou lá e falou assim: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo, né? E Jesus falou: eu não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Tem Morroísa também, que foi lá, atravessou aquele monte de pessoas para tocar as vestes de Jesus, e Jesus falou: bom ânimo, filha, tua fé te curou desse mal. Tua fé. Quer dizer, então todos nós temos esse impulso imanente em nós, né? Essa fé em nós. Joana de Guza também, Jesus falou: tem bom ânimo, filho. O cego de Jericó e tantos outros. Até Emmanuel, certa vez, afirmou para Chico, a nossa fé deve estar alicerçada em Jesus. Então, fé é convicção, crença, confiança, ousadia, força moral, ou seja, traz coragem. Aí nós vamos recapitular o que falamos nesse capítulo, lembrando um livro da Fundação Allan Kardec. Ela traz um roteiro sistematizado para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é de fácil compreensão e usa o método de perguntas e respostas, né? A partir dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, tomando o capítulo 19, nos itens 1 a 5, em que Kardec fala do poder da fé e de transportar montanhas, o estudo visa esclarecer, né, os participantes por que a fé tem o poder de transportar montanhas, evidenciando o que a torna poderosa e o que é necessário desenvolver em nós para conquistar a fé. Então a fé se traduz por essa confiança que se tem em Deus e em nós mesmos, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que dá a certeza de se atingir o objetivo. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira e humilde, virtudes que são conquistadas através de estudo e vivência do Evangelho. Então vamos a algumas reflexões que nos traz o texto do capítulo 19. Eles fazem a primeira pergunta assim: o que impediu os discípulos de curarem o menino, como fez Jesus? E a resposta: a falta de fé, claro. Embora todo o empenho, a boa vontade dos discípulos, faltava-lhes ainda a confiança, conforme demonstrou Jesus. Então, todos os percalços, as dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem também à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. Tem até uma passagem do Evangelho, quando Jesus fala para uma pessoa: você crê? Ele fala: eu creio, Senhor, mas perdoa ou me ajuda na minha incredulidade. Então Jesus usou o termo, a segunda pergunta, Jesus usou o termo montanha. Referiu-se àquelas que conhecemos com esse nome, materialmente falando? A resposta: não. Assim como em todo o ensinamento de Jesus, devemos aqui também entender suas palavras no sentido moral. Por isso é que ele falou: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, né, transporta-te ou mova-te daqui para lá, e ela se transportaria e nada seria impossível. A terceira, no sentido moral, então, como devemos entender montanhas referidas por Jesus? Aí são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, o orgulho, as ideias preconcebidas, etc. Tudo isso aí que traz a nós assim, essa dificuldade realmente de procurarmos seguir Jesus, né? Então, no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar muitas coisas materiais, mas não consegue fazer coisas que não consegue fazer quem duvida de si mesmo, né? Na quarta questão ele pergunta: como devemos então proceder para conquistar essa fé? Resposta: abrindo a mente e o coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente mediante a vivência dos seus ensinamentos. Ou seja,
colocar em prática os ensinamentos, né? Aí ele repete: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes coisas também. Na quinta questão: de que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem? Resposta: confiando em suas forças com a certeza de atingir o fim almejado e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar até lá. 6. Por que a fé legítima está associada à humildade? Já a resposta: porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si mesmo, em si próprio. E isto vem a ser uma demonstração de humildade. Aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução dos seus objetivos. E a última questão: como se explica a ação magnética da fé? Na fé, pela ação do pensamento. O homem pode atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e secundado por fé ardente, grandes fenômenos pode ele operar. Tal é o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: não o curastes porque não tendes fé. Ou não tendes fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Então, falando dessa fé remove montanhas, conta-se que tem um local nos Estados Unidos chamado Great Smoky. É um parque nacional, assim, das Great Smoky Mountains. É um local cercado de montanhas, né? Situado na região ocidental entre Tennessee e a Carolina do Norte. E conta-se que tem um local ali que um pastor e a comunidade que fazia parte daquela região resolveram fundar uma igreja, construir uma igreja. Construíram com muito esforço a igreja, mas na hora de construir o estacionamento para a igreja, não tinha espaço porque tinha uma montanha, um pequeno monte assim. Era até grande aquele monte, era uma pequena montanha. Então o estacionamento ficou pequeno para atender a comunidade daquela igreja. Aí o padre recebeu a orientação das pessoas lá da prefeitura, dizendo que eles não iam poder liberar a igreja porque estava inadequado aquele estacionamento. Ele deveria dar um jeito de aumentar o estacionamento para que eles dessem autorização de funcionamento da igreja. Aí o padre convidou todos os fiéis para ficar uma noite e, se tivessem realmente fé, né, que a fé remove montanhas, eles iriam orar para que alguma coisa acontecesse para remover realmente aquela montanha que tinha lá, literalmente a montanha. Aí eles ficaram uma noite, rezaram, oraram, e aí de repente, quando passou um dia, 2 dias, apareceu uma pessoa e se apresentou como capataz de uma grande construtora que ia construir um shopping próximo àquele local. E só que eles perceberam que o terreno ainda era pantanoso e eles precisavam de pedras, de terra, e o lugar mais próximo deles buscarem essa terra seria naquela montanha que tinha no fundo da igreja. Aí o capataz falou assim: olha, padre, então nós queremos a sua autorização. Nós temos recursos materiais, mão de obra, maquinário, para remover aquela montanha que está ali e transportar, né, esse material lá onde nós necessitamos da terra. O senhor só tem que dar essa autorização para nós. O que o senhor diz? O padre nem conseguia falar direito, né? Ele só ficava orando assim e agradecendo a Deus, né, por literalmente, né, a fé havia removido aquela montanha. Então é uma historinha assim que serve para a gente se lembrar que ocorre. Claro que pode ter ocorrido de uma pessoa que estivesse ali no meio da missa, né, da igreja, da reunião que fizeram, conhecerem e realmente resolveram se unir. Então as montanhas,
elas são usadas simbolicamente na Bíblia para descrever forças poderosas, tarefas enormes e barreiras intransponíveis ou impenetráveis, né? Que montanhas nós precisamos remover pela fé nesses dias de pandemia que passamos? Fazendo uma análise de nossa vida, quais são as barreiras que precisam cair diante de nós para exercitarmos a fé que move montanhas? Nos textos que nós falamos, passamos, podemos refletir alguns aspectos que fazem parte da nossa vida, né? E da fé que precisamos para mover montanhas de dificuldades. As palavras de Jesus pedem nossa confiança, bom ânimo e fé capaz de mover montanhas. E aí nos lembramos desse grave momento que vivemos de pandemia no mundo, né? E vemos várias montanhas. Pessoas que falam assim, eu estou com uma montanha de dívidas para pagar porque parou tudo, né? E como é que eu vou fazer? Então, os gráficos que estamos acompanhando desde fevereiro, com os números alarmantes de contaminados, a montanha de mortos, em todas as partes do mundo traz uma preocupação muito grande. E só tendo fé, como Jesus afirmou, é que conseguiremos analisar essas montanhas, né, que o Covid trouxe para nós de dificuldades. E vislumbrar o famoso achatamento da curva, né, que crescia sempre exponencialmente, trazendo falta de perspectivas, de esperança, principalmente nos chamados grupos de risco. No início, a preocupação do Ministério da Saúde era pelo isolamento e prevenção devido à capacidade do sistema de saúde, né, em termos de respiradores, UTIs e outros. Eles não teriam suficiente para atender a todos ao mesmo tempo. Então, o achatamento da curva, ou seja, dessa montanha, mostra que o contágio diminuiria pelo distanciamento social e pelas prevenções. Então, a curva tinha no eixo vertical, né, o número de casos e de mortes, e na horizontal o tempo, desde o primeiro caso. Sem medidas de proteção, a curva ou a montanha crescia exponencialmente, com a aceleração de casos e mortes, trazendo tanta preocupação, tanto desespero. Com as medidas de proteção, com o tempo, esse achatamento diminuiria os níveis, as médias de contaminação e, consequentemente, de mortes, enquanto se aguarda a liberação das vacinas. Então, o Ministério da Saúde até disponibilizou novas plataformas, novas páginas para acompanhamento dos casos do Covid-19 em todo o país, com o número de casos de pacientes recuperados, que já é um dado positivo, né? E os que estão em acompanhamento, além de gráficos que mostram a evolução de óbitos diários pela doença. E pela nova plataforma, o usuário tem o acesso ao número de habitantes no país e ao número de mortes a cada 100 mil pessoas, fatores que são levados em conta para avaliar o grau de contágio do coronavírus. Então, a busca de casos por município também está disponível. A fonte de dados são informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde, de acordo com o balanço mais recente da doença, divulgado até ontem, e os acréscimos às estatísticas. O país chegou a 137.272 mortes em função da pandemia e 4.558.068 casos. 533.597 ainda ativos e 3.887.199 recuperados. No mundo todo, os números são alarmantes, impressionantes, né? 31.471.390 ativos, 7.408.000 ativos e quase 1 milhão de mortes, 968.905 mortes, mas também temos 23.095.000 recuperados, ou seja, chegando a 1 milhão de mortes, é uma preocupação muito grande, é uma montanha de dificuldades que nós temos. E hoje, com a flexibilização, novos casos já estão aparecendo em muitos países falando de uma possível segunda onda. Então, continuamos ainda com essa preocupação. E somente a fé realmente
essa fé que Jesus nos fala, nós podemos superar isso. Então Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando se pergunta como vencer então as angústias, as aflições que vêm, né, dessa situação que passamos? Depositando nossa confiança em Deus. Porque confiar significa orar. Orar significa confiar. Jesus orou intensamente várias vezes. E ele até chegou a falar, afasta de mim esse cálice. Então o poder da confiança, com o poder da confiança, os desafios podem se tornar grandes problemas ou meros contratempos. Então façamos os desafios oportunidades para crescer. Comecemos por confiar e acreditar, confiar no nosso guia espiritual, ter fé, acreditar em nós, termos essa autoconfiança que é uma ferramenta mestra. Porque Deus diz, né? Ajuda-te que eu te ajudarei, ou ajuda-te que o céu te ajudará. É uma relação assim de cumplicidade, confiança mútua. Então não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. É diferente. Então aí nos lembramos de Paulo. Em Timóteo, ele diz, eu combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Que nós também possamos guardar a nossa fé. Então, finalizando esse nosso tema sobre o poder da fé, podemos nos lembrar daquela frase que diz assim, ora que melhora. Devemos manter a fé em todos os momentos da vida, principalmente nos mais difíceis. Então, confiemos em Jesus e sigamos nosso caminho sem desânimo. Se não for possível caminhar alguns passos, sigamos alguns milímetros, mas não deixemos de caminhar. Então, com muita fé, vamos finalizar orando e agradecendo a Deus, nosso Pai de misericórdia, e Jesus, nosso mestre e amigo, e também os nossos mentores individuais. Agradecer também a atenção de todos, rogando a Deus que nossa pequenina fé possa crescer para removermos as montanhas e dificuldades que atravessamos neste momento difícil de pandemia. Que nossa confiança em Deus e em nossos mentores individuais possa crescer cada vez mais, para que nossa fé seja poderosa, sincera, verdadeira e humilde, graças ao estudo e à vivência do Evangelho Consolador, né? O Evangelho de Jesus e a nossa doutrina consoladora dos Espíritos. Então finalizo nossa vibração em reverência a todos os que partiram para a vida maior nesse momento, lembrando que Jesus é o recurso maior da nossa vida. E com uma mensagem de Maria Dolores, ela diz assim, problemas, aflições e desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa, quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são os recursos que temos, né, para possamos realmente ser um servidor humilde e simples, sempre com Jesus, para que nós possamos crescer cada vez mais, pois Jesus é o recurso maior de nossas vidas. E com Jesus, então, nós finalizamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então fica aqui um abraço a todos, e que possamos realmente continuar com essa fé, para que nós consigamos realmente crescer cada vez mais, fazer crescer cada vez mais, né,
essa nossa fé que ainda nem é do tamanho de um grão de mostarda, mas que com certeza nós conseguiremos, graças a Deus.